A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por esta hora. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por esta noite. Amém? Estamos iniciando mais um culto. Tivemos aí mais um ocorrido, de um problema técnico aqui de internet. Mas louvado seja Deus que estamos podendo iniciar este culto. Amém? Nesse dia muito especial, Dia das Mães, onde nós estaremos também orando, pelas mães, pedindo para que o Senhor esteja abençoando e renovando a vida de cada uma das irmãs. Amém? Louvado seja Deus por essa noite, louvado seja Deus por este culto. Como a palavra de Deus diz, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos, pois, regozijemos no Senhor nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Espírito Santo de Deus que está aqui possa estar aí com você, na sua casa, junto com a sua família, aí ao lado dos seus entes queridos. Que Deus nessa noite derrame das bênçãos poderosas do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um de nós. Que verdadeiramente possamos fazer festa ao Senhor nessa noite, a festa pela salvação que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é o nosso socorro, é o nosso amparo, a nossa fortaleza, o nosso bem maior. Amém? Que você possa aí se alegrar na presença do Senhor, que o Senhor agora possa levar cativo toda tristeza, toda angústia, que o Senhor agora tire todo sentimento que não é de Deus no seu coração, para que você possa cultuar o nome do Senhor nessa noite. Amém? Se coloque em pé aí, se você puder, no seu lar. Vamos orar, vamos falar com Deus nesta hora. Amado, eterno e soberano Deus, graças te damos, meu Pai, por mais essa noite. Agradecemos a Deus por este culto, ó Pai. Agradecemos a Deus pela transmissão do culto, pela ferramenta a qual Deus nos tem dado. Seja, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, este culto. Seja uma bênção a transmissão deste culto. Que o Senhor nos abençoe, que seja uma noite bendita na presença do Senhor. Assim, Pai, nos abençoa, derrama do Teu Espírito Santo, derrama da Tua glória e do Teu poder sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos combinar uma coisa. Se porventura cair aí no decorrer do nosso culto, se cair, você não sai daí não. Amém? Você aguarde, orando, que a gente volta. Amém? Vamos louvar a Deus, cultuar o nome do Senhor nosso Deus, e nós voltamos aqui para ministrar a palavra ao coração dos irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais um culto, louvando e agradecendo ao Senhor. Que você possa ir na sua casa agora se colocar em pé, que você possa fechar os seus olhos e adorar a Deus conosco nesse dia. É muito importante nós adorarmos a Deus a cada dia, se entregar na presença do nosso Pai. Você cante aí conosco, agora é Jesus quem vai à frente. É Jesus quem vai à frente. Unidos vamos batalhar, o corpo de Cristo vencendo vai, pelo sangue um dia derramado. Vamos sem cansar, vamos sem cansar. Os anjos vão ao nosso lado, Jesus Cristo comandando. Nada temeremos, e a cada dia confiando. A cada luta que nos vem, Ele aumenta a nossa força. Sua mão ao nosso lado tem sempre nos ajudado. A batalha é tremenda, mas com fé vamos vencendo para um dia lá no céu agradecer
pela vitória. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me na tua presença, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, para glorificar o teu nome, Pai. Estamos aqui, Senhor Deus, para cantar o nosso louvor, Pai, com a nossa gratidão nesse dia, Pai. Aleluia. Adora a Deus conosco nesse dia. Cante aí na sua casa, adore o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, luz do mundo. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz.
Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glórias ao Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Exaltado é o Senhor a cada dia. Sinta o Espírito de Deus que está aí na sua casa, que está aí na sua sala nessa noite, que está sobre a tua vida, e exalte a Ele com toda a tua força no nome de Jesus. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade pra adorar, pois Deus aqui está. Sinta o Espírito. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade pra adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder. Não duvide, a vitória é pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Sinta o Espírito de Deus. Sinta o Espírito de Deus sobre o teu ser. Sinta agora a paz que Ele dá. Tem fogo no altar. Receba a unção do Deus de amor que está neste lugar. Tenha liberdade pra adorar, pois Deus aqui está. Pelos olhos da fé eu posso ver algo novo aqui acontecer, pois o nosso Deus presente está. Aleluia. Sinta agora o toque de poder. Não duvide, a vitória é pra você. Pra você. Hoje Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai te abençoar. Hoje Ele vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar nessa noite. Creia com fé que Ele está neste lugar, que Ele está neste culto, que Ele está aí na tua casa, que Ele está aqui na igreja para te abençoar nessa noite. Confie nesse Deus, exalte a Ele nesse dia. Agora se coloque como prostrado na presença do Pai, aguardando o Senhor nos tocar nessa noite, aguardando o Senhor nos abençoar, derramar sobre nós a porção dEle nessa noite. Papai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Estamos aqui, Pai, nos entregando totalmente a Ti, Pai. Recebe, Deus, a nossa adoração nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Mais um domingo em que nós temos sim a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de ser tocado pelo Senhor, de estarmos ainda que longe um do outro, mas juntos, ouvindo a palavra do Senhor e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura desse salmo. Eu queria ler nesta noite o Salmo 42 e que nós possamos ser abençoados
através dessa palavra em nome de Jesus. Salmo 42 diz assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizes constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O meu Deus, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde os pequenos montes. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo? Como a ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizes: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, dizer muitas vezes para a aflição que pode subir ao seu coração, à sua mente, à sua alma, pode até passar por aflição, mas que você possa, em nome de Jesus, se lembrar desta palavra e dizer: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, o Senhor é o Deus em quem podemos depositar a nossa confiança, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, Deus, olha para cada irmão, ó Deus, que, Pai, está nos acompanhando nessa noite, Deus. Pai, fala ao coração de cada um, ó Pai, fortaleça em nome de Jesus e traz, ó Deus, a salvação do Senhor para cada casa, Deus, para cada família, Deus, para cada vida que nos ouve nesta hora, Deus, em nome de Jesus, que haja, ó Pai, a presença do Teu Espírito Santo, ó Deus, enchendo o coração de cada vida, Pai, e assim, ó Pai, possa dizer: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que seja, ó Deus, este versículo, Pai, realmente, ó Deus, uma verdade nas nossas vidas, que possamos aprender a esperar em Ti, Deus, porque certamente nós haveremos de te louvar, Pai. Nós te louvamos, Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido conosco, Pai. Assim nós pedimos: fica conosco, aviva a Tua palavra nas nossas vidas a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Já louvamos ao Senhor, já fizemos a leitura do Salmo. Eu quero agora estar orando e consagrando diante do altar do Senhor nosso Deus todos os dízimos e todas as ofertas que têm sido trazidas à casa do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos consagrar. Amado soberano Deus, quero consagrar, ó Deus, diante do teu altar, Senhor, dízimos e ofertas que têm sido trazidos à casa do Senhor. Que o Senhor assim possa estar abençoando esses valores, ó Pai. E também, Deus, eu te peço, Senhor, abençoa cada família, Senhor Deus, cada lar da tua igreja. Supra em glória, Senhor, toda a necessidade. Que nesse tempo, Senhor Deus, de lutas, ó Pai, de dificuldades, o Senhor possa suprir a necessidade de cada família. Entra, Senhor, com a tua providência do céu, abençoando, Senhor Deus, e suprindo em glória, Deus, Pai, toda a necessidade do povo de Deus, que não haja falta absolutamente de nada,
mas antes em glória, Senhor, Tu possas visitar cada família, Deus, cada lar, Deus, e abençoar no nome de Jesus, Pai. Em meio às dificuldades, Senhor, eu creio que o povo de Deus não, Pai amado, perecerá e não passará necessidade alguma, porque o Senhor é aquele que supre em glória a nossa necessidade. Temos sido fiéis, Senhor Deus, à visão, aos ensinamentos de Deus. Por isso eu te peço, Senhor, honra, Pai, a fé de cada um dos teus filhos. E não deixa, Senhor, faltar a provisão, Deus, em nenhum lar. Mas seja a tua bênção, Senhor, sobre cada família, no nome de Jesus. Aquele que está preocupado, aquele que está angustiado, aquele que está aflito, que o Senhor entre com a providência do céu. Que o Senhor Deus visite, Pai, e Deus dê a tua graça e supra a necessidade de cada irmão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Graças nós damos a Deus por esta hora, por este momento. Amém. Eu quero, já está indo aqui a palavra de Deus. E muitas perguntas, né, têm surgido nesses dias. As pessoas têm muitas vezes nos perguntado e acerca de tudo o que está acontecendo, né, no mundo, com a humanidade. E também é notório, né, que nós estamos tendo assim milhares, né, de informações acerca daquilo que está acontecendo, né? Como assim, pastor? É simples, né? Um vem e fala uma coisa, outro fala outra. Isso eu estou dizendo no sentido espiritual sobre aquilo que a palavra de Deus está dizendo, né? Quanto nós já ouvimos nesses dias acerca de tudo o que está acontecendo, né? Já ouvimos muitas coisas, infinitas coisas, mas eu penso que nós temos duas coisas que nós precisamos nos atentar, né? Para duas coisas que nós precisamos atentar. A primeira é pela palavra de Deus. O que está escrito acerca de tudo isso, né? O que está escrito acerca de tudo isso. E segundo, né, nós precisamos saber de qual fonte nós temos bebido, né? Porque há muitos discursos, mas nós precisamos saber de que fonte nós temos bebido. Eu penso que se Deus nos tem colocado, né, nos plantou nesta casa, neste ministério, nós temos que beber, né, da fonte que Deus nos tem dado neste lugar. Então assim nós não teremos nenhuma dúvida, nem nada vai nos afligir. Amém, amados? Então, mediante a tudo isso, né, a tantos questionamentos, essa noite eu quero ler a Bíblia para você. Pastor, o senhor vai pregar? Vamos pregar sim, mas vamos ler o que está escrito acerca do fim, acerca da volta de Jesus. E o que está escrito aqui não pode, né, e não tem como ter uma interpretação humana, né, de uma forma assim, cada um interpretar do seu jeito, da sua forma. Não, é o que está escrito na palavra de Deus. O que está escrito é o que nós cremos. Jesus disse assim: se vier alguém e pregar um outro evangelho que não seja este, sejais anátema, quer dizer, não creia. É coisa que não é maldita, não vem de Deus. Então, se um outro evangelho for pregado a nós, não creia, porque nós precisamos crer no que está escrito. E a palavra de Deus é aquela que mostra para nós o que realmente vai acontecer. Então, irmãos, eu quero ler para os irmãos Mateus 24. Mateus 24, que nós encontramos aqui, o livro de Mateus tem alguns sermões, né? Tem o sermão da montanha, tem outros sermões,
E aqui no fim, já no finalzinho do livro de Mateus, nós temos esse sermão que Jesus, né, sermões que Jesus ali ministrou. E esse último sermão que Jesus ministrou, ele fala, sim, né, do fim do mundo, do princípio da tribulação. Ele fala como será a sua volta, né, a volta de Cristo. Então essas palavras que nós vamos ler, elas não são de Mateus, elas são palavras que Jesus disse, Jesus falou isso, amém? E eu quero então ler para os irmãos Mateus 24, eu quero aí ler 14 versículos, amém? Só que eu quero ler da seguinte forma, vamos lendo um a um e vamos comentando um a um, né? Vamos comentando um a um para realmente entendermos que momento nós estamos vivendo. Alguns domingos atrás, nós ministramos aqui acerca do momento que a igreja está vivendo. As cartas escritas, 7 igrejas da Laodiceia. Você pode acessar aí nos nossos canais, aí, tanto do Facebook como no YouTube, que tem lá essa pregação das 7 igrejas do Apocalipse. Então nós estamos vivendo o último momento, o último tempo da igreja. E o que Jesus fala sobre isso, né, aqui em Mateus, é o que eu quero ler com você, para que toda a informação que está chegando a você, todo o interesse que você está tendo, né, por tudo isso que está acontecendo, seja esclarecido nessa noite, em nome de Jesus, porque é Jesus que está dizendo isso para nós, amém? Então, Mateus capítulo 24, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos, para lhes mostrar a estrutura do templo, né? Primeiro ponto aqui, quem eram esses discípulos? Lá em Marcos fala que era João, era o Tiago, seu irmão, era Pedro e André, os quatro que eram bem próximos de Jesus. E eles fizeram uma pergunta para Jesus, né? Aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus levou os discípulos para bem próximo do templo. E o templo tinha uma estrutura, né, que era inabalável. E Jesus mostrou: veja esta estrutura desse templo. E Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus deu a primeira explicação para eles, dizendo: esse templo vai ser derribado, esse templo vai cair. E quando Jesus disse isso, no versículo 3, assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, e disseram. Quer dizer, eles estavam diante do templo, eles saíram dali, foram até o monte, e os discípulos ficaram com aquela dúvida. Os discípulos ficaram com aquela dúvida daquilo que Jesus tinha dito quando eles estavam lá perto do templo. Eles ficaram com a dúvida: Senhor, explica-nos isso, né? Versículo 3. Estando então assentado no monte, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, e eles fizeram uma pergunta para Jesus. Veja o que está escrito aqui. Eles perguntaram para Jesus: diga-nos, né? Dize-nos quando serão essas coisas. Veja, amados irmãos, aqui nós vamos ter 3 perguntas. Os discípulos de Jesus, diante daquilo que Jesus tinha falado, que o templo ia ser derribado, o templo ia cair, eles fazem 3 perguntas para Jesus. A primeira pergunta que eles fizeram foi esta, né? Diga-nos quando essas coisas vão acontecer. Ou seja, quando o templo vai ser derrubado? Primeiro ponto. Segunda pergunta: Senhor, qual será o sinal? O sinal que vai mostrar que o Senhor está vindo. Então, a volta de Cristo será marcada por sinais. E eles fizeram uma terceira pergunta: quando será o fim do mundo? 3 perguntas
difíceis para qualquer um responder. 3 perguntas impossível até de se responder, né? Mas eles estavam diante de Jesus e Jesus tinha a resposta para eles. E Jesus então começa a dar resposta, irmãos. Jesus começa a dar resposta e Jesus vai trazendo ali esclarecimento. Quando que isso vai acontecer? Primeiro, quando que o templo vai ser derrubado? Segunda pergunta, quando será a tua vinda e que sinal vai mostrar que Jesus está voltando? E quando será o fim do mundo? Hoje, todo mundo está perguntando, quando é o fim do mundo? Todo mundo está perguntando, coronavírus é sinal da vinda de Cristo? Todos estão fazendo essa pergunta. Mas Jesus, ele vai dar a resposta aqui. E é esta resposta que precisa estar clara no teu coração, é esta resposta que precisa ser uma certeza no seu coração. Amém? Então vamos às respostas que Jesus deu, versículo 4. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Sabe, amados irmãos, Jesus disse assim, no primeiro momento que ele estava dando a resposta, que ninguém vos engane. Ou seja, a primeira coisa que haveria de surgir, né, antes do templo ser derrubado, antes da volta de Cristo e antes do fim do mundo. A primeira coisa que haverá de acontecer é o engano. Os enganadores. O engano que haverá de vir para confundir, né, aqueles que estão esperando a volta de Cristo. Todos nós que estamos esperando a volta de Cristo, amados irmãos, haverá de vir o enganador. No tempo dos discípulos havia os enganadores, homens que Jesus os chama de prosélitos, que pareciam ser religiosos, mas que enganavam o povo. No tempo, né, da igreja primitiva, havia os enganadores. E os enganadores estão presentes em todo momento da igreja, quer seja a igreja apostólica, quer seja os pais da igreja, quer seja a igreja perseguida, a igreja da era medieval, a igreja protestante, sempre houve os enganadores. Os enganadores são aqueles que vêm para trazer ensinamentos que queiram realmente atrapalhar o que foi ensinado por Jesus. Então, irmãos, primeiro sinal, enganadores. Já vimos, já estamos vendo, a igreja já viu? Sim, né? É muito simples. Nós temos no tempo de Paulo aqueles que eram enganadores, aqueles que deturpavam o evangelho. Então, os enganadores, a primeira resposta de Jesus foi essa: haverá de vir os enganadores. Eles já vieram, já estão por aí, né? Já passaram pelo mundo, e em diversos momentos já se fizeram presente, os enganadores. Amém? Diz assim, esses virão, versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que quer dizer isso? Eles virão não pregando um outro nome, mas pregando o nome de Cristo. Eles virão ensinando um evangelho, mas ensinando um evangelho conforme, né, a sua interpretação. Conforme a sua interpretação. Então, há um grande perigo, porque vem em nome de Cristo, se passando, até mesmo, se for o caso, por Cristo, para enganar. Então, Jesus está falando aqui dos sinais que haveriam de acontecer. Jesus, quando ele diz que, né, os discípulos, quando ele fala lá que o templo ia cair, Jesus não disse quando o templo ia cair. Porque se Jesus tivesse dito assim, olha, o templo vai ser derrubado no ano 70, né? Quando Jerusalém foi invadida e derrubaram o templo. Então o templo veio abaixo, veio a ruína. Imagina se Jesus tivesse falado para eles o ano que o templo ia ser derrubado. Eles iam ficar apavorados, ia ser um medo, ia ser algo terrível. Jesus não falou
quando o templo seria derrubado. Então, a primeira pergunta que eles fizeram, quando essas coisas vão acontecer, acerca do templo derribado, Jesus já tinha dito, mas Jesus não falou o ano. Então, a partir desse momento, Jesus começa a falar dos sinais, né? Os sinais que haveriam de, né, preceder a sua volta. Então, primeiro sinal são os enganadores, que haverão de vir pregando o evangelho e usando até mesmo o próprio nome de Jesus. Amém, irmãos? Segundo versículo 6, isso para nós atentarmos para o que a Bíblia diz. Não precisamos ficar inventando histórias, né? E comendo e bebendo em tantas fontes que estão por aí, né? Então, os falsos cristãos são os chamados impostores, que vêm em nome de Cristo, que pregam o evangelho, mas que não têm realmente, né, a essência do evangelho ensinado por Jesus. Segundo sinal, tempo de guerra, tempo de rumores de guerra. Ou seja, diz assim, versículo 6, e ouvindo reis, né, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque isso é misto, isso é necessário que aconteça, né? Mas Jesus falou, mas ainda não é o fim. Rumores de guerra haveriam de surgir, tempos de guerra. O grande reinado aqui, o grande reino, que era o reino de Roma, ele foi, né, totalmente abolido por um outro reino que se levantou mais tarde, que é o reino bárbaro, que destruiu, né, e tomou todo o domínio dos romanos. Então, os bárbaros se levantam contra o reino, né, o Império Romano. Os reinos se levantaram. E os rumores de guerra acompanham a humanidade, né? Nações contra nações, reinos contra reinos, por causa de divergências, né? Divergências políticas, ideológicas, culturais e até mesmo religiosas. Quantas guerras já surgiu? Quantos conflitos já surgiram? Guerras mais poderosas haverão de vir? Provavelmente que sim, né? Guerras terríveis haverão de vir? Sim. Mas se você pegar a história de 2000 anos, que Jesus veio a este mundo, certamente você vai chegar a esta conclusão. Guerras, rumores de guerra. Mas Jesus fala assim, não é o fim. Nós tivemos a grande ameaça da Guerra Fria, aonde nações poderosas continham o poder, né, das armas que poderiam destruir nações, né? Armas poderosas, e era simplesmente apertar um dedo para que destruíssem até mesmo nações. Isso aconteceu em parte, e isto não aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Porque não é o fim. Certamente as bombas, né, nucleares, bombas atômicas e tantas coisas mais, poderiam destruir o mundo. Mas diz o Senhor Jesus aqui, na sua palavra, Jesus disse assim, vai acontecer, mas não assusteis. Por que que na Guerra Fria não houve destruição da parte do mundo? Não vos assustei, porque Jesus disse, ainda não é o fim. Então há uma palavra de Deus, há algo que Deus estabeleceu como equilíbrio. Vai vir os enganadores, vai vir as guerras, reinos vão passar, mas eles não vão, né, até então, conseguir destruir o mundo. Porque tudo precisa se cumprir, amém? Tudo precisa cumprir. E nós não estamos ainda no dia, no grande e terrível dia do Senhor. Então, amados irmãos, as guerras estão aí, mas não é o fim. Versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então aqui nós temos o segundo sinal da volta de Jesus, né? Da volta de Jesus e do fim do mundo. Terceiro sinal,
nós temos aí a palavrinha que dizia haverá fome. Haverá fome. Quando nós vamos fazer uma pesquisa acerca da fome no mundo, nós vamos ver que a fome no mundo, ela ainda é muito grande. Se você for fazer uma pesquisa, né, os dados da fome, a fome é a necessidade do alimento, né, mas é considerado fome, miséria, não apenas aquela pessoa que não come nada o dia todo, que passa uma semana sem comer porque morreria, mas a fome, amados irmãos, ela entra nessa contagem de pessoas que têm muitas vezes uma única alimentação no dia. Então, ela entra nesta probabilidade, né, nessa contagem de fome. Então, é muito grande. No nosso Brasil, né, a gente pode dizer, mas ninguém passa fome no Brasil. Ninguém passa um dia sem comer. Sim, eu acredito que é verdade, ninguém passa um dia sem comer. Mas muitas pessoas têm somente uma refeição. E isso vai entrar, então, nesse número, né, que é esse número altíssimo da fome. Agora, esse terceiro sinal da fome, eu quero que você pense um pouco acerca disso. Eu não quero trazer aqui para você a minha opinião formalizada acerca disso. Mas certamente este é um dos sinais, assim como o primeiro do engano, que só vai aumentando, e cada dia mais surgindo falsos profetas enganadores, assim como o segundo, guerras e guerras, né, surgindo, está aumentando. A fome é o terceiro sinal, cuja tendência não é diminuir. Essa é a minha opinião, né, acerca do assunto. Ela vai, sem dúvida, aumentar, né, porque está escrito na palavra de Deus. Não é pessimismo, não é achar que isso não vai acontecer. Está escrito na palavra de Deus. Então, o nosso terceiro sinal. Amados irmãos, e o quarto sinal, né, que é chamado aqui de pestes. Pestes são doenças. Pestes são doenças que surgem durante toda a humanidade. E se nós pegarmos de Jesus para cá, quando Jesus veio a este mundo, Jesus foi curando pessoas, porque as pessoas estavam acometidas de peste. As pessoas estavam acometidas de doenças, terríveis, chamadas de peste. E durante todo esse 2000 anos, né, nós temos o surgimento das pestes, das doenças, né, que matam. Não apenas no momento que nós estamos vendo aí do coronavírus, mas quantas pestes já assolaram, né, a humanidade. Quantas doenças surgiram e infelizmente estão aí. Assim como o câncer que mata tanto, assim como as doenças cardíacas que matam tanto. Então, amados irmãos, o surgimento, né, infelizmente, tão agravante do coronavírus, ele trouxe novamente esse questionamento acerca das pestes. E eu diria aqui, concordo, que sem dúvida é uma das pestes mais terríveis que já vinda sobre a humanidade. Né? Uma das mais terríveis vindas sobre a humanidade. Mas veja, as pestes é um dos sinais. As pestes é um dos sinais. Né? Como nós estamos aqui pontuando, é o tempo das pestes, tempo das doenças, tempo da mortandade, que haverá de vir sobre a humanidade. E nós não vamos entrar aqui no mérito da questão, né, da origem, amém? Mas acerca daquilo que Jesus falou. Jesus falou, então, tudo que haveria de vir os falsos mestres, enganadores, rumor de guerra, haveria de vir tempo de fome e agora tempo de peste. Amém? O quinto, terremotos em vários lugares. Ora,
graças a Deus, nós não temos muito conhecimento de terremoto no Brasil, né? Não sabemos como, de fato, como é viver ou passar por um terremoto. Mas temos, né, em diversos países, terremotos terríveis, que aconteceu, né, em muitas cidades, acontece também nos oceanos, e isso faz com que haja realmente algo terrível, né, e mexe com cidades inteiras, países inteiros. Tivemos recentemente no Japão um terremoto que abalou ali boa estrutura do país, até mesmo usinas nucleares foram ali totalmente danificadas e terrível coisa aconteceu. A água do oceano, ela chegou em muitas cidades. Terrível, irmãos. Terremotos, né? Diz aqui, aconteceria em vários lugares. Agora, podemos afirmar, temos fundamentos bíblicos para dizer assim, acabou ou vai surgir mais 10 mil terremotos? Existe na palavra de Deus, você já leu acerca de quantidade? Você já leu acerca de quantidade? Porque o que a gente ouve todo dia, e como eu disse, milhares de informações e até mesmo, pregações, estão pontuando, dizendo aonde vai acontecer, quantos que vai acontecer, que tempo vai acontecer. E eu quero dizer, tudo isso é extra bíblico, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, como é que eu vou crer? Como é que eu vou crer em alguma coisa que não está na Bíblia? Quando alguém diz assim, vai acontecer no continente X, vai acontecer no continente X, mas está na palavra de Deus? Pastor, mas é ciência. Bom, se é ciência, então aí você vai acreditar na ciência. Nós estamos falando de Bíblia, estamos falando de coisas espirituais. Não estamos falando de ciência. Estamos falando daquilo que a Bíblia traz para nós como resposta. E aqui Jesus diz, né, que haveria de vir terremotos em vários lugares. Então isso nos faz pensar que já veio, que pode vir, pode acontecer em vários lugares. Amém? Então, sinais da vinda de Jesus. A primeira pergunta, volto a dizer, o templo, já foi dada a resposta, já aconteceu, o templo, ele caiu, virou ruína. E os sinais? Então, tudo que nós estamos vendo é sinais. As pessoas estão dizendo assim, pastor, nós já estamos vivendo a grande tribulação. Não, nós não estamos vivendo a grande tribulação. Porque a tribulação vai ser o que vai vir depois do princípio de dores. Não se confunda, não é tempo de tribulação. Nós estamos no princípio de dores. É claro que eu não posso afirmar, porque a Bíblia não diz isso, se isso vai durar meio ano, 1 ano, 10 anos, 100 anos, um século. Ninguém pode afirmar isso, né? Mas temos que voltar para a palavra de Deus. Terremotos em vários lugares. Amém, irmãos? E Jesus, então, ele fala no versículo 8. Olha o que Jesus fala. Mas todas estas coisas são princípios de dores. Então, veja, na sua opinião, na sua, não na minha, não quero ser influenciador da sua opinião, mas que o Espírito de Deus possa te mostrar através desta meditação nessa palavra. Jesus disse então, olha aqui que está escrito, Jesus disse que os terremotos, as pestes, a fome, as guerras, os rumores de guerra e os falsos cristos, eles são princípios de dores. Se Jesus disse isso, e se você, você que está aí acreditando que o coronavírus faz parte dessa peste, de uma dessas pestes, se você consegue aí pensar nisso, não, o coronavírus, eu acredito que é uma dessas pestes. Então,
vamos pegar esse pensamento seu. Se é uma peste, então, eu quero dizer, Jesus disse aqui, que é o princípio de dores. Não é o fim, igreja. Não é o fim, irmão. Não é o fim, é o princípio ainda. Está começando. A mulher, para gerar o bebê, ela tem o princípio de dores. Ela vai começar a ter dores. E as dores, elas vão aumentando. Lembram as mulheres que já teve neném? A dor vai aumentando, né? Começa 30, 40 minutos, 30 minutos, e vai. E daqui a pouco é de minuto a minuto, vai aumentando, vai ali o tempo diminuindo e a dor vai aumentando. A volta de Jesus, todos esses sinais, e a repetição desses sinais, elas vão aumentando cada dia mais. Aqui, ó, vai aumentando cada dia mais, e cada dia mais vai ser mais forte, é o princípio de dor. Então, irmãos, o que nós entendemos sobre isso? Terremoto, estamos vendo. Mas quando a volta de Jesus estiver mais perto, terremoto vai acontecer mais frequente, pestes vai acontecer mais frequente, a fome, lembra que eu falei, vai ser mais frequente, os enganadores vão vir, é mais frequente. Então, quer dizer, as guerras mais frequentes, quer dizer, tudo isso aqui, irmãos, vai ser mais forte e vai ser num tempo menor, mais curto. Princípio de dores. Pode ser, irmãos, não quero influenciar você, mas pode ser que já até estamos na dor maior, na angústia maior. Por que não? Quantas fomes já vimos, quantas pestes já vimos, quantos terremotos destruiu pessoas e matou tanta gente, quantas guerras nós já ouvimos falar, e até da guerra que a gente nem era nascido. Então pode ser que esse princípio de dor já esteja num estado, sim, né, ao ponto de chegar a acontecer o máximo, aí já aconteceu o que era para acontecer. Pode isso acontecer, pastor? Pode. Não está escrito quando será. E não está escrito, irmãos, quando isso vai acontecer. Então, o princípio de dor, Jesus falou. Amém? Vamos para o versículo 9. Jesus disse assim: então vos hão de entregar para ser atormentado. Isso aqui só vai acontecer quando esse princípio de dor estiver sido estabelecido. Haverá então de vir o tempo de tortura. Agora, se nós olharmos para a igreja primitiva, nós vamos ver ali as torturas, as tribulações, os martírios, aqueles que já foram atormentados, aqueles que já morreram por amor a Cristo, aqueles que já foram odiados pela gente dessa terra. Irmãos, e nós estamos vendo, sim, né, um ódio muito grande surgindo contra servo de Deus. A igreja, ela está passando um momento que parece que ela está incomodando a terra, e isso é bíblico, né? Mas parece que está incomodando a terra, parece que está incomodando. Então, já foi vivido isso pelos discípulos, e parece que isso está acontecendo. Há um ódio muito grande, né, de falar que é a igreja hoje. Então, Jesus disse que isso haveria sim, né, de acontecer. E eu acredito assim, já aconteceu nos tempos dos discípulos, a igreja passou por isso, e isso vai continuar, e sem dúvida, infelizmente, a ser odiados por todas as gentes, por causa do meu nome. Quer dizer, por causa do nome de Cristo, não só lá na tribulação, mas aqui também, né, no princípio de dor, muitos de nós seremos odiados por amor a Cristo. Continuando, amados irmãos, e diz assim, no versículo 10, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? No princípio de dores,
haverá de vir os escândalos, haverá de vir o aborrecimento. Amados irmãos, o perder o respeito, haverá de haver deboche, haverá de perder o medo, o temor a Deus, o temor à palavra de Deus, o temor às coisas de Deus, o temor a servir a Deus. Isso, diz o Senhor Jesus aqui, que vai ser algo, aqui no versículo 10, que vai, né, se perder. Haverá de vir os escândalos. Então, eu volto, né, a passar para você. Quantos escândalos você tem presenciado? Quantos escândalos eu tenho presenciado? Acerca das coisas de Deus, acerca de igreja, acerca de obra de Deus. Quantos, amados irmãos, escândalos, quantos aborrecimentos, quantas coisas têm surgido. Quantas coisas têm surgido, o escândalo, o ódio, né? O ódio que fomenta no coração das pessoas, no coração de cristãos. Então veja, amados irmãos, que tudo vai se encaixando. Não é apenas o sinal da peste, a qual tem sido aí, né, vista por nós, não é apenas a questão da fome que ameaça a humanidade ainda mais, mas veja coisas que parecem ser tão simples, coisas que estão acontecendo aí, né? Coisas que estão aí, escândalos, traições e ódio. Versículo 11, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Felizmente, muitos falsos profetas. Sabe o que quer dizer isso? Presta atenção, cuidado com o que você está buscando, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com aquilo que está te alimentando, cuidado com aquilo que está surgindo nos dias de hoje. Falsos profetas, irmãos. Sabe o que é o falso profeta? É o que não fala o que está escrito na palavra de Deus. O profeta é o mensageiro de Deus. O profeta é o mensageiro de Deus. É aquele que leva a mensagem de Deus. E ele não pode, né, ele não tem direito de aumentar nem diminuir. Tem que levar a mensagem de Deus. Falsos profetas. Porque vai acontecer ali, vai acontecer lá. É fulano de tal, é o outro, é aquele. Aonde está escrito isso, irmãos? Aonde está escrito isso na palavra de Deus? Aonde está escrito? É o perigo, né? Mais, digamos assim, é o que está mais presente hoje nesse princípio de dores. É o falso profeta. E o falso profeta, ele vem, como nós vimos lá no início, para enganar. Então, cuidado, a fonte que você está bebendo. Cuidado, né, com aquilo que tem chegado ao teu ouvido. E que muitas vezes você está pregando. Eu estou pregando as pessoas que estão do nosso lado. Então diz aí a palavra de Deus, estes falsos, versículo 11, surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Eles não vêm para trazer verdade, eles vêm para trazer engano. Tempos de falsos profetas, enganador. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, trouxemos uma palavra acerca disso. A iniquidade é o pecado que está no homem, o pecado que faz parte do ser humano, e a iniquidade são as suas ações, são aquilo que ele faz, porque o pecado está nele. Então, e nós estamos em meio a uma geração que está nessa iniquidade. Ou seja, aceita qualquer coisa, né? E se submete a qualquer coisa. Então, essa geração cheia de iniquidade, ela vai se multiplicando. E ela está se multiplicando, né? As pessoas estão perdendo o respeito, a integridade, a moralidade, a ética, o temor à palavra de Deus, o temor às coisas de Deus, não tem medo disso, não tem medo daquilo, tudo é certo, tudo pode, tudo está liberado, é a iniquidade. A iniquidade vai aumentando, e por a iniquidade aumentar, né,
é um fator matemático. A iniquidade aumenta e alguma coisa diminui. O que diminui? Diz aí o amor, né? O amor de muitos se esfria. Então a iniquidade aumentou, o amor se esfriou. Para terminar, irmãos, Jesus diz assim, então tempos de iniquidade é o 9º sinal, e desamor é o 9º sinal. Mas haverá de vir, irmãos, algo que está escrito no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para ser salvo, nós temos que passar por todos esses tempos. Se Deus permitir que você tenha anos de vida nessa terra, talvez você e eu temos que passar por todo esse tempo. Mas se você perseverar com Cristo até o fim, você vai ser salvo. Eu vou ser salvo. Amém? E diz o versículo 14. Diz o versículo 14, que eu penso que é a chave de tudo isso. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. No princípio de dores, que é hoje, o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. E eu quero dizer para você, o evangelho tem sido pregado em todo o mundo. Já faz 2000 anos, 2020 anos, que o evangelho tem sido pregado em todo o mundo. O evangelho foi pregado em cada lugar dessa terra. Talvez pessoas possam dizer, mas ainda falta esse lugar ou outro. Eu não sei, irmãos. Eu não tenho dados, informações que possa dizer que foi ou não foi. Mas a palavra diz que o evangelho será pregado em todo o mundo. Então, enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo, Jesus, ele não voltaria. Então, se Deus está nos dando ainda um tempo para você pegar uma Bíblia, para você pregar para alguém, se Deus está nos dando tempo de termos uma Bíblia na nossa mão, para sair aí fora, ou através de uma ferramenta que nós temos hoje, e pregar o Evangelho, é porque nós ainda estamos vivendo o princípio de dores. Então, terminando, amados irmãos, o sinal mais precioso e mais importante de tudo isso que nós lemos aqui hoje, é a pregação do Evangelho. Guarda o que eu vou dizer para você. Talvez você não vá ouvir isso de ninguém. Mas quando parar de pregar o Evangelho, quando a pregação do Evangelho for parada, não tiver como pregar o Evangelho, para o princípio de dor. Acaba. Cessa. Porque aí chega a hora, então, daquilo que vai acontecer. E aí haverá um monte de ocorrências que não dá tempo de falar aqui. Então, a pregação do Evangelho é o termômetro a qual os crentes precisam estar sempre olhando. Enquanto tiver pregação do Evangelho, nós estamos vivendo sim o princípio de dores, mas ainda não é o fim. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí Jesus responde a terceira pergunta. Lembra que eu disse para os irmãos? Eles fizeram 3 perguntas. Quando vai cair o templo? Quando o Senhor vai voltar? Que sinal? E quando será o fim? Jesus responde quando ele termina de dar os sinais. Então virá o fim. O fim só vai vir quando o evangelho for pregado em todo o mundo. E hoje, irmãos, eu tenho condição de pregar o evangelho para o mundo. Você tem condição de pregar o evangelho para o mundo. Então descanse a sua alma. Não é o fim do mundo ainda. Se amanhã acordarmos e nenhuma pessoa nesse planeta tiver condições de pregar o evangelho, aí sim você pode dizer, chegou o fim. Amém? Guarda essa palavra, medita nela, Mateus 24. E você vai crescer na graça, no conhecimento de Deus. Você e eu não precisamos, irmãos, de nos encher com tantas coisas que está se oferecendo e está aproveitando a fragilidade, aproveitando a fraqueza de muitos de nós para encher a cabeça e o coração com um monte de coisa
que foge da palavra de Deus. Que o Espírito de Deus possa ter falado ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e colocar diante de Deus essa causa. Pai, eu oro, Deus, colocando nas tuas mãos, Pai, esta palavra. Senhor, essas palavras são tuas, Senhor. Que essas palavras, Senhor Deus, possa encher a nossa vida e o nosso coração. Deus, eu quero te dizer, Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Pai, esta palavra possa ser um sustento para a nossa vida. Eu te dou graça, Senhor, peço, Deus, fica conosco, faz com que esta palavra possa, Senhor Deus, ser algo tremendo no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar pelas mães. Eu vou fazer uma oração pelas mães. Nós vamos passar um pouquinho hoje aí do horário, né? Hoje é dia das mães. E nós temos aqui algo para deixar para você hoje. Você que é mãe, você que tem cuidado da sua família, eu quero que você agora fique bem perto do seu filho aí, né? Se ajunte ao seu filho, fica pertinho dele. Nós vamos passar um filme para as mães, né? As mães aqui da nossa igreja. Nós vamos passar esse filme aí para as mães. Mas eu quero gastar mais 5 minutinhos para ler uma história para você, uma história ilustrativa da mãe. Amém? Eu quero ler aí para as irmãs, presta bem atenção nesta história. Havia um povo que morava num vale. Suas vidas transcorriam em paz, enquanto eles se esmeravam cultivando a terra, plantando flores e árvores frutíferas. Formava uma grande família, onde uns auxiliavam os outros no cuidado com as crianças, a disciplina aos jovens, a educação de suas próximas gerações. No alto da montanha, uma outra comunidade se desenvolvia. Era gente não tão gentil, nem tão disciplinada. Um povo desconhecia o outro, que morava na montanha, que morava no vale. Eles não se conheciam e tinham culturas totalmente diferentes. Porque as vidas e o acesso eram íngremes, tomadas por uma densa mata. Uma densa mata separava aqueles dois povos. Um belo dia, o povo da montanha resolveu descer até o pé da montanha, na busca de riquezas, e surpreenderam-se ao descobrir pessoas trabalhadoras, de bom trato e tão solidárias. Encantou-se com os pomares, os jardins, e por observar como eles faziam tudo com disposição, auxiliando-se mutuamente, decidiram levar uma semente daquela preciosa vila. O povo da montanha desceu, se maravilhou com o povo que morava no vale, viu o seu jardim, as suas terras, suas frutas, e eles resolveram levar semente daquele lugar. Assim colheram uma criança, um bebê lindo, de olhos brilhantes, através do qual parecia traduzir sua inteligência acentuada. E quando retornaram, o raptaram. O povo da montanha sequestra um bebê para levar para o seu povo. Desaparecendo entre a vegetação profusa, montanha acima, lá fica uma pobre mãe. Ao descobrir o berço desocupado, aquela mãe caiu em desespero, porque o seu filho tinha sido levado pelo povo da montanha. Aquela mãe começa a desesperar e chorar, e o seu choro é ouvido pela toda a vizinhança, e os gritos: aonde está o meu filho?
O conselho daquela comunidade se reuniu. Os homens optaram-se por unir e ir resgatar o pequenino que estava nas mãos do povo da montanha. E assim eles se juntaram os cobertores, roupas quentes, pois imaginavam que à medida que subissem, teriam que enfrentar ventos gelidos que soprariam intensamente. Então os homens ali colocaram roupas quentes, se preveniram, porque no alto da montanha imaginaram, é muito frio, e como nós vamos suportar? E eles partiram em busca daquele pequeno bebê. Os dias passaram lentos e angustiantes para toda a pequena cidade. Os olhos de cada instante se voltavam para cima, no intuito de ver a expedição retornaria vitoriosa. Finalmente os homens regressaram, mas de mãos vazias, não encontraram a criança. Embora seus esforços e várias tentativas, eles haviam se perdido entre as trilhas da montanha e não tinham conseguido encontrar o caminho que os conduziria ao povo de cima. Eles não encontraram nem aonde eles estavam morando naquela montanha. E eles ficaram muito arrasados. E eles sentiram-se muito fracassados. E eles sentiram-se envergonhados pela incapacidade. Eles não conseguiram vencer a dificuldade da montanha, e eles não conseguiram chegar até os moradores da montanha, que estavam em um lugar fechado, e ali estava com o precioso bebê, e aqueles homens, diz aqui a ilustração, eles ficaram arrasados, e eles voltaram, ali totalmente arrasados, porque não tinha conseguido resgatar a criança. Não conseguiram trazer o pequenino de volta. Foi então, nessa volta, que eles então ouviram o choro de um bebê. E lhes chamou a atenção, porque um bebê chorava no meio àquela dificuldade, aquele mato, aqueles arbustos. O choro de uma criança. E eles voltaram-se todos na direção do som. E eles viram a pobre mãe, que tivera seu bebê raptado, vir ao encontro deles. E no braço daquela mãe, ela trazia invólucro aquele precioso, era o seu bebê. Ela estava com as roupas rasgadas pelos espinheiros. Ela estava com a sua pele queimada pelo frio daquela intensa montanha. E eles disseram, mas como você conseguiu? Nós com todo o equipamento, com roupas quentes, todo equipado, nós não conseguimos. Explica-nos como você conseguiu encontrar, como você conseguiu romper toda a dificuldade. Como você fez isso? Se nós, homens vigorosos e treinados em andanças, não conseguimos encontrar a trilha certa e vencer essa montanha, como você, uma mulher sozinha, conseguiu ir até o topo e resgatar o seu bebê? Explica para nós como foi isso. E aquela mãe, com seu bebê no colo, ela deu uma resposta para eles. E a mãe, aconchegando, apertando no seu peito, aquele fardo pequenino que era sua criança, o seu bebê, apertando no seu peito, sorriu e respondeu. É muito simples de dar a resposta. Eu consegui. Porque o bebê que estava lá era meu filho, por isso que eu consegui. Esta é a história, a tua história, minha irmã. Esta é a tua história, você que é mãe. Quantas dificuldades você teve até aqui para cuidar do seu filho.
Outros não puderam fazer por você, mas você fez. E você sabe o quanto foi difícil esta montanha, esta caminhada para ter o teu filho em teus braços. Eu quero te parabenizar e dizer para você, minha irmã, mãe, que você é uma vitoriosa. Não há lutas, não há barreira, não há dificuldade para que você tenha sempre o seu filho nas suas mãos. Vamos agora, vamos ver a pequena homenagem que deixamos para você nessa noite. Separate, even if I run away, your love never fails. I know I'll still make mistakes. You have new mercy for me every day, 'cause your love never fails. Oh no, no, no. Seas, 'cause your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side. Your love never fails. Oh no, oh no, yeah. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. Yeah, yeah, you stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. 'Cause your love never fails. Glória a Deus, glória a Deus. Temos a representante das mães aqui, né? Nós vamos orar. A Andréia hoje é a representante de todas as mães que nós temos na igreja. Que você seja abençoada, que a sua casa seja abençoada, que você, mãe, seja abençoada. E lembre-se, a sua missão é amar os seus filhos, a sua missão é cuidar da sua família. Que Deus continue te dando essa graça e essa bênção de ser mãe.
que você possa realmente receber de Deus a saúde, receber de Deus a sabedoria e a direção do alto, para que você continue sendo esta mãe maravilhosa que você é. Amém? Eu vou orar e abençoar aqui a vida da Andréia, que em nome de Jesus, esta bênção vai estar sobre todas as mães da nossa igreja e sobre todas as mães deste mundo. Que Deus guarde e abençoe e sustente cada mãe. Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus. Amado eterno Deus, eu quero, Deus, cobrir com o sangue de Jesus todas as mães da tua igreja, Senhor. Quero, Deus, pedir a tua bênção, Pai. Que o Senhor Deus possa cobrir com o precioso sangue de Jesus cada uma das tuas filhas, Pai. Que elas sejam mulheres virtuosas, sábias. Senhor Deus, que elas possam, Pai, conduzir, Senhor Deus, em sabedoria, Pai, na palavra de Deus, seus lares e suas famílias. Abençoa nossas mães. Deus, sustenta, Pai. Fortalece, Deus. Dê a sabedoria do alto. Que nesse tempo, Senhor Deus, de grande dificuldade, as tuas filhas recebam uma porção bendita de Deus para cuidar, Senhor Deus, da herança, Pai, dos filhos que são heranças preciosas do Senhor. Eu abençoo, Senhor, aqui na figura da mãe André, que está aqui no teu altar. Eu abençoo todas as mães da tua igreja. Abençoo todas as mães, Senhor Deus, que estão nos ouvindo nesta hora. Seja sobre cada uma das tuas filhas a tua bênção, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que a bênção do Senhor nosso Deus, o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a graça e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejais sobre todos vós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Quinta-feira nós nos encontramos, para estarmos aí ministrando a Páscoa do Senhor. O culto será às 20 horas e a ministração da Páscoa será às 21 horas. Já passamos para os irmãos aí todas as informações, qualquer dúvida, nos procure. Amém? Amanhã temos também a live com o pastor Lucas no Instagram, que tem aí uma novidade para os irmãos aí muito boa. Deus abençoe os irmãos que na paz, no amor de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós. Dê uma salva de palmas, um abração na sua mãe aí, em nome de Jesus. Glória a Deus.